meu nome é Márcia, eu sou especialista de produtos da Newmed e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a válvula fonatória. Então, o mais importante de falar no começo desse treinamento é que o uso da válvula fonatória envolve toda a equipe multidisciplinar que está cuidando daquele paciente. Então, assim, desde a equipe de fonoaudiologia, fisioterapia, equipe médica, equipe de enfermagem nos cuidados. Então, toda a equipe é envolvida nesse trabalho, que é um trabalho importantíssimo, que traz qualidade de vida para o paciente traqueostomizado. Então, falando um pouquinho da válvula fonatória, essa válvula, ela tem o corpo em ABS, tá? É um material resistente. E dentro dela tem uma membrana que é uma membraninha de silicone, tá? Então, essa membraninha, ela vai permitir a inspiração pela cânula de traqueostomia e quando o paciente expirar, ela vai fechar para o ar subir para as vias aéreas e o paciente conseguir emitir a voz. Então, assim, como existem várias particularidades, por isso que tem que estar envolvida a equipe multidisciplinar. Porque desde a ventilação, por exemplo, do paciente, se ele está em ventilação mecânica ou se ele está em ar ambiente, a questão da parte de deglutição, de sensibilidade do olfato, cuidados na montagem, na manutenção dessa válvula com o paciente. Então, tudo isso envolve toda a equipe multidisciplinar. É importante, a válvula ela é feita para ser utilizada por um único paciente. Então, o material dela não resiste a uma autoclave a 100, 134 graus, que geralmente outros materiais resistem. Então, ela é feita para ser utilizada apenas por um paciente. Pode ser utilizada várias vezes pelo mesmo paciente. A durabilidade dela vai envolver o cuidado que o paciente vai ter, que o cuidador vai ter com essa válvula, mas a durabilidade costuma ser uma durabilidade grande, então 3 meses, 4 meses. Tem pacientes que já me relataram ficar com a mesma válvula durante 2 anos. Então, tudo vai depender, do cuidado, mas também depender do silicone, da eficiência, se ela ainda está produzindo esse cuidado com o paciente. Importante também, muita gente acredita que a válvula de fala serve só para o paciente falar, mas não, ela é um trabalho que envolve o desmame ventilatório do paciente, ela melhora a deglutição do paciente, então o paciente ele consegue ter uma sensibilidade no olfato também melhor. Então ela é um recurso muito importante que deve ser utilizado no tratamento dos pacientes que têm indicação para ela. Importante, para utilizar ela, o paciente ele tem que estar utilizando uma cânula de traqueostomia, tá? Essa cânula de traqueostomia tem que ser uma cânula sem cuff ou uma cânula que tem o cuff, mas durante o uso da válvula, o cuff vai estar desinsuflado. Se for uma cânula que tem o cuff de espuma, também é contraindicado o uso da válvula fonatória, tá bom? E as questões clínicas aí, com certeza, vai ser avaliado pela equipe clínica que está com o paciente e vai conseguir analisar perfeitamente a indicação ou não do uso da válvula fonatória. Encaixes. Então, por exemplo, o paciente ele está em ar ambiente. Você consegue encaixar a válvula na traqueostomia dessa forma e aí o paciente vai conseguir utilizar ela sem grandes dificuldades. Importante, você não pode apertar muito ela, porque na hora de tirar vai ser mais difícil e você tem que lembrar que é uma cânula sem cuff ou uma cânula que está com cuff desinsuflado, então o risco de decanulação é muito alto. Então tem que ter muito cuidado na hora de encaixar, tem que deixar ela firme, mas não tem que empurrar ela totalmente para depois, quando você tirar, ter dificuldades para tirar, tá bom? Geralmente a indicação é você encaixar ela,
fazer 1/4 de rotação já tá ótimo. Na hora de tirar, 1/4 de rotação e desencaixa. Simples, sem grandes dificuldades. Quando o paciente está em ventilação mecânica, aí a montagem é um pouco mais complexa. Então, assim, eu já perguntei para várias equipes de vários hospitais como que é realizada essa montagem, se tem uma indicação de ordem correta, e não existe. Cada instituição tem um protocolo específico, por quê? Várias instituições trabalham com circuitos respiratórios diferentes, com conexões que às vezes não são as mesmas, então não existe um padrão para poder realizar a montagem no circuito ventilatório. O que é importantíssimo falar, tem que ter muito cuidado para não tracionar essa cânula e não ter o risco de decanulação. Então, se o paciente é traqueostomizado e está em ventilação mecânica, geralmente ele utiliza um catéter Malte, que seria essa pecinha aqui, tá? O que pode ser feito? Utilizado o catéter Malte e a válvula na ponta, e aí monta o circuito, tá? Pode ser utilizada a válvula na cânula? Pode, mas é muito arriscado, é muito perigoso ter a decanulação desse paciente. Se utilizar assim, pega um espaço morto, que é uma traqueinha, que você tiver de 22 milímetros, encaixa e coloca o circuito respiratório, o Y, enfim. Se você não tiver na sua instituição, você pode utilizar também aquela traqueinha do filtro. Então, os filtros geralmente podem vir com uma traqueinha, você encaixa lá na cânula e encaixa o circuito. Também não é indicado utilizar a válvula de fala junto com o filtro HME, porque o filtro ele pode danificar a válvula, tá bom? Então, se o paciente utiliza, você vai me perguntar, mas ele vai ficar sem umidificação? Pode ser que o paciente consiga utilizar a válvula de fala durante 24 horas. Como que ele vai fazer? Aí você pode utilizar a umidificação ativa, aquela que vai com a água, tá? Então, encaixa lá naquele copinho, encaixa o circuito, coloca uma traqueinha, coloca o circuito aqui. Há alguns catéteres Malte, né, que seria essa pecinha aqui, ou cachimbinho, né, as pessoas falam de nomes diferentes, eles têm a opção de tirar essa traqueinha aqui e ficar só esse conector angulado. Se tiver esse conector angulado, vai ser melhor ainda. Você encaixa na traqueostomia, encaixa a válvula de fala aqui, tá? E aí sim pode vir um espaço morto ou o próprio circuito. Isso vai trazer mais conforto para o paciente e não vai tracionar tanto a cânula de traqueostomia, tá bom? Então, assim, essas são algumas dicas de montagem de circuito. O importante é sempre a gente ter essa avaliação da equipe multidisciplinar para poder utilizar a válvula. Não utilizar a válvula em outros pacientes, apenas em um único paciente, mas pode ser utilizado várias vezes. A limpeza da válvula é uma limpeza que você pode utilizar água morna e detergente neutro, lavar ela e conectar lá na traqueostomia, quando o paciente está em ar ambiente, quando o paciente estiver em ventilação, você conectar o circuito conforme o protocolo da instituição que você está ou conforme o protocolo que você colocou naquele paciente de home care, por exemplo. Mas o importante é sempre que é possível, e se possível, utilizar esse recurso, que é um recurso muito importante para o paciente, para trazer qualidade de vida para esse paciente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar o meu e-mail disponível para vocês junto com a equipe de padronização. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente também tem os telefones da Neomed. Eu fico disponível nesses telefones, vocês podem me ligar também, que eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês. Tenham um excelente dia, um excelente trabalho.
tá bom? Tchau, tchau.